Olá, paz e bem, espero que esteja bem. Eu sou o Diácono Carlos, aqui da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha. Estamos aqui para falar de mais um Questões de Fé, no 7º vídeo. Ao final deste vídeo, eu gostaria que você curtisse, ou até mesmo fizesse seu comentário, e compartilhasse, também fizesse a sua inscrição nesse canal, que é um canal de evangelização, um canal de esclarecimento acerca da nossa fé, em que acreditamos. E hoje eu trago a questão da liberdade. O que seria liberdade para nós, homens modernos aí em pleno século XXI? Então eu trouxe aqui, além do Catecismo da Igreja, também a primeira carta aos Coríntios e também carta aos Gálatas. Aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte: é para a liberdade que Cristo nos libertou. Interessante isso, né? Nós somos pessoas livres. Todo ato diretamente querido é imputável ao seu autor. Não é porque somos livres que estamos isentos de assumir nossas responsabilidades. Diz também Paulo aos Coríntios, né? Na primeira carta, no capítulo 6, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Olha que interessante. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Se deixar dominar significa tornar-se escravo mais uma vez. A liberdade, então, consiste em eu ter limites no meu pensamento, na minha ação, né? Tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Olha que interessante. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém busca o seu interesse mais do próximo. Bom, o que diz então o Catecismo da Igreja, no número 1731? Diz que a liberdade e responsabilidade. A liberdade é o poder baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, portanto, de praticar atos deliberados, ou seja, atos pensados antes. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si mesmo. A liberdade é, no homem, uma força de crescimento e amadurecimento na verdade e na bondade. Nós somos livres e temos uma missão de sermos pessoas boas. A liberdade alcança sua perfeição quando está ordenada para Deus, nossa bem-aventurança. Então a liberdade é uma seta que nos indica, que nos orienta o caminho de Deus. Nos aponta para o alto. Porque se eu não tivesse essa direção, essa seta, eu seria uma pessoa sem nenhum objetivo, nenhum sentido. Diz ainda o Catecismo: a liberdade do homem, Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, Eclesiástico 15:14, para que pudesse ele mesmo procurar seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. Logo, o homem é dotado de razão e por isso é semelhante a Deus. Foi criado livre e senhor de seus atos. Então, a liberdade está na razão. E a razão consiste no equilíbrio. Veja bem, dentro de nós existe uma balança quase que imaginária, eu diria assim, onde de um lado eu tenho a razão, de outro a emoção. E o que seria esse equilíbrio, então?
é que cada um de nós tivesse a emoção na medida exata, a razão na medida exata. Onde a razão nada mais é do que um freio nas emoções que nós sentimos todos os dias, sejam elas boas ou más. O homem desequilibrado emocionalmente, ele comete erros que de repente não consegue voltar atrás. Assim também o homem dotado de apenas de razão, desprovido sem emoção nenhuma, ele até pode cometer crimes em série, inclusive, porque está desprovido da sua emoção, não sente amor, não sente dor, é frio. Então o que importa ao homem e que nos dá a liberdade de agir justamente é esse equilíbrio entre razão e emoção. E como é que eu vou conseguir isso? Me autoavaliando todos os dias. Aí eu vou chegar na seguinte definição: liberdade é diferente de libertinagem. Olha, a liberdade não significa fazer tudo o que eu quero fazer, mas é eu ter um freio, é eu ter um limite. E onde é o limite da minha liberdade? É exatamente onde começa a liberdade do outro. Diz o filósofo também, em inglês, Herbert Spencer, aliás, isso é atribuído a ele, essa fala, né? Ele diz que a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. E é verdade. O homem é um ser social, é um ser político e que necessita viver em liberdade. Mas para viver em liberdade é preciso impor limites à sua emoção. Ser livre não significa fazer tudo o que quer. Ser livre significa respeitar o direito do outro também. Ser livre não significa invadir o espaço do outro, perturbar a paz alheia, mas respeitar o outro nos seus limites. Ser livre significa ter sensatez no agir. Veja bem, uma pessoa, por exemplo, para explicar, para exemplificar a diferença de liberdade e libertinagem. Uma pessoa tem o direito de sentar num restaurante, num bar, e beber a sua cerveja, a sua bebida alcoólica, é direito. Nada que proíba, a não ser a sua sã consciência. Mas, a partir do momento que ela entra no veículo e dirige em via pública, está colocando a vida do outro em risco. Então esse ato de dirigir após beber, ter bebido, já extrapolou o limite da liberdade e virou uma libertinagem, porque pôs em risco a vida de outrem e a dele próprio. Então, libertinagem significa, entre outras coisas, a falta de respeito com a minha própria pessoa e com a pessoa do outro. Então, para que esse mundo melhore, para que as relações pessoais melhorem, para que a família melhore, a igreja, a sociedade como um todo, é necessário, é urgente que nós pratiquemos a boa liberdade. E a boa liberdade consiste em ter limites ao meu querer. Estamos na pandemia, por exemplo. Muitas pessoas não gostam de usar máscara porque incomoda, é verdade. Mas em respeito ao outro, em respeito às leis, eu preciso me conscientizar e usar. Evitar aquela visita indesejada, ou ainda que seja desejada, mas o momento não é propício para isso. Ou seja, a partir da minha liberdade, eu tenho limites para agir. Por isso, mais uma vez, exerça a sua liberdade com consciência. Nunca, jamais, extrapole os limites a ponto de incomodar o outro. E quando esse outro extrapola o limite dele e te incomoda, também diga para ele: opa, se afasta um pouquinho, porque esse espaço aqui é meu. Não meu no sentido de possuir, mas no sentido de direito e dever. A todos uma boa semana, paz e bem.